CBN Eleições 2024. Muito bem, agora sim, vamos dar início aqui à nossa conversa dessa manhã, nossa primeira entrevista. Você que está acompanhando aí a Rádio CBN Cuiabá pela 95.9 FM, deve estar lembrado que nós realizamos aqui nos últimos dias a nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Cuiabá, e aí já estava na nossa programação, mas o pessoal também, pediu bastante. Eu quero que vocês conversem também com os pré-candidatos à Prefeitura de Várzea Grande, a gente tem muita coisa para perguntar, o ouvinte quer saber também as propostas, conhecer um pouco mais de cada um deles, e hoje a gente está recebendo a advogada Flávia Moretti. Seja bem-vinda, Flávia, mais uma vez. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui na CBN Cuiabá. Bom dia, é um prazer meu pela oportunidade, obrigada. Bom dia a todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo. Estar aqui na CBN de volta, né? Porque logo que eu lancei minha pré-candidatura, eu estive aqui. É com muita honra estar aqui novamente, estar aqui me apresentando, uma oportunidade única. Muito bem, vou trazer alguns detalhes aqui. Flávia, nos corrija se estivermos equivocados, mas 49 anos, é isso? Isso, 49 anos. Casada, mãe de um filho, natural de Ribeirão Preto, São Paulo. Mudou-se aqui para a capital, para Cuiabá, em 1985 e há 21 anos mora em Várzea Grande. 22, embora tenha gente que está contestando aí, você vai falar um pouco sobre isso também. Sim. Foi presidente da OAB Várzea Grande, é presidente atualmente do PL Mulher em Várzea Grande, já atuou também como membro da BPW, do IAMAT, aliás, Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, e também da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Como você disse, Flávia, nós já tivemos a oportunidade de conversar uma vez, logo que a senhora em outro momento ali lançou a pré-candidatura, enfim. Mas eu queria que a senhora retomasse um pouquinho o nosso assunto, e compartilhasse também com os nossos ouvintes a história, a relação da senhora com o município de Várzea Grande e também o que é que motiva a pré-candidatura, Eu brinquei ali com a questão do morar, há mais de 20 anos em Várzea Grande, porque tem muita gente falando, inclusive, Flávia nem é daqui, nunca vi por aqui. Conta um pouquinho pra gente, a sua relação com o município e o porquê também de lançar a pré-candidatura. É justamente essa relação, por ser moradora de Várzea Grande, cidadã de Várzea Grande, eu morando ali, eu fui vendo a história política do nosso município. Pela OAB, participei bastante da gestão pública, acompanhando os passos dentro dos conselhos municipais, ou eu como representante, ou através de outro advogado que representava, mas sempre acompanhando de perto, porque fui 12 anos diretora da OAB, por 3 mandatos como presidente, então são 12 anos de história nessa caminhada junto ao município, e participando de audiências públicas, de conselhos, da rede de enfrentamento em defesa das mulheres. Então, sempre atuando e participando da gestão pública de forma indireta, representando a sociedade civil de Várzea Grande. Uhum. Fui secretária municipal de desenvolvimento urbano na gestão do Tião das AL e, nessa ocasião, participei de destravamento de várias obras. Tive que acompanhar a confecção, inclusive, de leis que não tinha no município na ocasião, em 2012, para poder vir grandes empreendimentos, grandes obras e empresas também, tais como a própria Trincheira do Zero, o único viaduto hoje existente em Várzea Grande, que é o viaduto ali da Febre do Cristo Rei, além das obras do shopping de Várzea Grande, que ficou travada com várias décadas, e ali eu consegui fazer toda a parte jurídica e técnica ambiental para poder concedeu o alvará de construção do shopping de Várzea Grande, como lojas Avance, e dali para frente pôde vir outros empreendimentos, porque a lei do EIV-RIV, a lei do zoneamento, que não existia no município. Então, houve essa possibilidade.
E a candidatura, a pré-candidatura, né, Flávia, ela surge em que momento? A gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? Um chamado ali também do ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Como é que foi esse processo também de construção? Então, na minha saída da OAB em 2021, eu voltei para o meu escritório, digo assim, trabalhando, continuando o trabalho como advogada, como empresária em Várzea Grande. E em 2023, o Tião veio e me chamou. Falou, Flávia, eu queria fortalecer uma posição política no município com o PL, com o Partido Liberal. Você me ajuda? E eu falei, não, te ajudo. Ele vem ser vice? Não, me põe aí. Juntamos um grupo de pessoas interessadas numa posição política no município e o Tião conduzindo esse processo, junto com o deputado Zé Medeiros, com o deputado Abílio, com o presidente do partido, Ananias, e aí foi consolidando e eu ali junto com eles, caminhando. Aí um dia ele falou, olha, você topa ser a nossa pré-candidata? O grupo definiu que o seu nome é um bom nome, você tem coragem? Eu falei, não, eu tenho coragem, eu vou. Por Várzea Grande eu vou. Porque assim, a gente sabe que Várzea Grande tem tá estagnada, está empobrecida, a população sofre, não é só com a falta d'água, que todo mundo fala da água, do tratamento de esgoto, mas não é só isso, são muitas outras consequências que o município vem sofrendo ao longo dessas gestões públicas de 40 anos, comandado sempre pelo mesmo grupo político. Bom dia, candidata. No decorrer da nossa entrevista falaremos também de outros assuntos. A senhora mencionou a questão, né, de quando teve em frente ali, à frente da presidência da OAB, em Várzea Grande, a senhora sempre atuou em busca de espaços de defesa da mulher. Minha pergunta vem justamente nesse sentido. Qual será o papel da mulher em uma eventual gestão comandada pela senhora? A mulher, ela tem hoje uma força política para ser protagonista da sua própria história. Então, dentro da minha gestão no município, eu prevejo aqui uma criação de uma secretaria própria de políticas para as mulheres, porque nós precisamos fortalecer esse movimento de mulheres em Várzea Grande. É necessário, até porque para a gente poder trazer mais investimento do Estado, do governo federal, na proteção das mulheres. Nós temos hoje uma delegacia da mulher que não funciona 24 horas em Várzea Grande, não atende presencialmente 24 horas em Várzea Grande. Isso a gente tem um prejuízo muito grande no final de semana, no período noturno, em feriados prolongados, em feriados, porque é o horário que tem mais violência. Então, assim, eu acho que criando uma secretaria específica das mulheres, eu tenho a possibilidade de trazer mais investimento e dar mais guarita para elas. Além aproveitando esse ponto, Flávia, que o Panoc citou, né, da criação, do olhar voltado ali às mulheres, você cita aí a questão da criação da secretaria. Já tem algum detalhe, não sei, né, se até o momento a senhora já teve acesso ali a informações do financeiro mesmo do município, né, o impacto da criação dessa secretaria, dá para dimensionar como é que seria, né, se traria um impacto muito significativo ali aos cofres do município, alguma ideia da estrutura que seria necessária? Não, porque não muda muito existe a Secretaria de Assistência Social, que é uma grande secretaria que engloba várias pastas. Então, você tirando a pasta da mulher, você só vai estar trazendo uma pasta específica para o orçamento da mulher, que hoje é recomendado pelo governo federal ter um orçamento específico da mulher. Então, você vai saber atender o que é assistência social e defesa, proteção, garantia ao direito da mulher. Hoje essas ações, então, se concentram na assistência social. E na visão da senhora, então, é uma gama muito grande e não tem o olhar, o cuidado necessário que deveria ser feito para essas ações? Muito mais, até para buscar mais investimento do governo para cá. Muito bem, seguimos aqui com a nossa rodada, conversando nessa manhã com a advogada Flávia Moretti. A qualquer tempo, Thaisa participa conosco também. Estamos de olho aqui nos comentários dos nossos ouvintes. Também você pode participar pelo 659-9803-5580. Mas, Pedro Panoc, fique à vontade para seguir aí a nossa conversa. Candidata, ainda falando dessa questão de criação de secretarias, né? A senhora já mencionou a possibilidade de criar, então, essa secretaria voltada, né, ao cuidado da mulher. A senhora pretende criar outras secretarias? E mais ainda, a Camila citou essa questão, né? Tem um custo. Passaria pelo radar da senhora uma extinção de alguma estrutura que existe hoje ali
em Várzea Grande? Então, olha, existe uma situação muito que eu tenho ouvido as demandas da parte do esporte, da parte do turismo, que já tem as secretarias que trabalham nessa área, porém não existe uma efetivação de trabalho direcionado. Olha, eu ouvi do pessoal de time de vôlei, de time de basquete, que não tem esse apoio do município. Pessoal de esporte, muito esporte está muito deficiente, o incentivo ao esporte. E está tudo lá na Secretaria de Educação. Então, quando chegar lá, a gente vai ter que fazer toda essa análise administrativa para ver o que é do esporte, o que é da educação, que está efetivamente indo para o esporte. Efetivamente. Para o esporte mesmo, para treino, para competições, para treinamentos, né? Não estou falando para vai para o esporte, mas vai para pintar, vai para maquiar os estádios, os mini estádios dos bairros. Não que seja, isso é positivo, mas também tem que ir para treinamento, tem que ir para incentivo de campeonatos, para incentivar jogadores, seja jovens, seja já amadores ou profissionais, mas ter mais esse incentivo no esporte em Várzea Grande. Na visão da senhora, então, mesmo, né, sem entrar efetivamente na gestão, né, ainda é um cenário um tanto quanto desconhecido, mas talvez seria uma necessidade de reorganização, Flávia, das estruturas, melhor distribuição, inclusive, dos recursos também? Não, sem dúvida nenhuma, a readministração administrativa terá que acontecer. Agora, eu não sei se seria o caso de criar secretaria ou apenas de fortalecer e redimensionar os recursos próprios para aqueles fins. Perfeito. 8h22. Falar um pouquinho sobre essa questão, né, da água, Flávia, não tem como a gente deixar de tocar nesse assunto, né? É um problema recorrente, essa questão ali no município, e isso a gente fala há muitos anos, né? Thaís Assunção mora por lá também, é eleitora de Várzea Grande, ela comenta, acho que lá no seu bairro não é tanto, né, Thaísa? Mas sabemos que tem outros bairros ali que enfrentam esse problema de forma, né, muito estarrecedora até, né? A gente acompanhar informações, receber aqui mensagens, pessoas que contam, né? Olha, eu tô há 15, 20 dias sem um pingo de água aqui na minha torneira. A senhora tem defendido em algumas entrevistas, nos corrija também se estivermos equivocados, uma parceria público-privada para tentar solucionar o problema da falta de água em Várzea Grande ou das intermitências. Queria que a senhora explicasse pra gente por que entende que essa medida é a mais adequada para ser adotada ali em Várzea Grande. Deixa eu te falar, o dar como está não tem como ficar. Certo? Então, nós precisamos de soluções para administração e investimento do Departamento de Água e Esgoto, de saneamento básico do nosso município. Então, sem dúvida nenhuma, a solução é partir para a concessão. Seja ela a concessão pura, privada, aquela que é geral, igual Cuiabá concede para a empresa privada fazer durante o prazo, ou pela parceria, a concessão também pública e privada. Por quê? Mas isso tudo nós vamos ter que fazer quando a gente estiver lá no município com o diagnóstico do DAI. Diagnóstico de ativo, de passivo, planejamento. O que vai poder acontecer? O que tem que acontecer é que tem que mudar a forma de gerir o saneamento básico do nosso município. Não dá para continuar a fazer a gestão do saneamento com caminhão-pipa. Não dá para continuar fazendo a gestão do saneamento com manobras de água. Um dia um bairro tem água, outro dia não tem. Porque a água tem que ser universal, tem que ser para todos. E a rede de tratamento de esgoto, a coleta de resíduo, também tem que ser efetivada. Porque não dá para a gente continuar poluindo. Enquanto Cuiabá está tratando o esgoto, Várzea Grande está poluindo o rio. Inclusive, tá sempre aparece, né, Flávia? Eu estive no Rio. Nos levantamentos, né, entre as piores cidades do país, né? Piores cidades do país. Então, assim, não dá mais para ficar do jeito que está. O DAI não dá conta, a administração pública não dá conta. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, mudar a gestão. É lógico que isso vai advindo um diagnóstico do Departamento de Água. Se a gente vai fazer a concessão privada, não é privatização, a concessão por tempo determinado direta ou pela concessão, pela parceria pública e privada, porque às vezes a gente ainda tem que buscar os recursos públicos para o consumidor não sofrer no bolso, né, o investimento. Pedro Panoc, tem mais algum detalhe sobre só esse pedindo ainda sobre esse assunto, né? A gente sabe que essa questão da parceria público-privada, ela leva tempo do ponto de vista de viabilização, né? Sim, mas tem que fazer, né? Certo. A minha pergunta é, a senhora até citou aí a questão do DAI. Como é que vai ser tratado essa relação, caso a senhora seja eleita, com o DAI logo inicialmente
né, quando a senhora, se eleita, volto a repetir, assumir ali? Eu vou falar bem claro para você. Tem 2 fatores que eu tenho que colocar bem esclarecido. Primeiro, servidor não tem prejuízo nisso, porque toda uma situação de você trabalhar o modal e trabalhar toda uma forma do contrato de estar aderindo à questão do servidor público. Então, não tem que ter problema. Quanto à questão de eu entrar no DAI, e como que vai ser, porque tem todo esse prazo, é começar um planejamento, um trabalho, e também fazer com que o DAI oferte o serviço que é possível ser ofertado com dignidade, porque nós temos várias áreas sem ligações clandestinas de água tratada, nós temos falta de hidrômetro no município inteiro, então nós temos que fazer toda essa readequação que o DAI pode começar a fazer. Então, o que não faz? Nós temos empresários, olha só, Panoc, empresários que há 8 meses pediram a ligação de água e o DAI não entregou, quer dizer que nem isso. Então, fazer uma gestão administrativa com eficiência e que entregue o mínimo do serviço que já pode ser entregue até que a gente consiga transformar esse modal de serviço. E, Flávia, eu sei que ainda é muita coisa para a gente tratar aqui, né? Claro, tem que, eventualmente, sendo eleita, assumir, saber os números, enfim. Mas essa possibilidade de PPP, enfim, ou uma concessão direta, né? Como a senhora explicou ali, pode impactar no custo do fornecimento de água no município? É uma preocupação da senhora, até a senhora citou, né? PPP, porque ainda precisa também de um investimento público para não onerar tanto, né? O bolso do consumidor. E como é que está esse diálogo também com a população, né? Porque a senhora está caminhando, está percorrendo as ruas, o que é que está sentindo? O pessoal fala, não, eu posso até estar disposto a pagar um pouco mais, mas ter a água chegando na minha casa todos os dias, que é o básico que a gente espera, como é que tá essa é a diferença. Quanto à questão de números, eu não sei, isso daí vai ter que ser feito um levantamento diagnóstico. Mas hoje a população, ela paga a conta do DAI e paga o caminhão-pipa. Então, o custo da água para a população fica muito mais cara de qualquer forma. Eu vi pessoas falando que você falou de 20, 15 dias, não, eu tive mulheres que deram depoimento, declaração que fazia 1 ano que não recebia uma gota de água do município, que ela tinha que comprar caminhão de água toda semana. Então, assim, não é uma questão de, você sabe quais são os números, se vai onerar ou não vai onerar? Eu tenho certeza que para aquele que já paga a conta de água e a água não chega, se ele pagar uma conta e chegar, ele já vai estar desonerado da compra do caminhão-pipa. Então, o fato números eu não tenho, se isso vai onerar ou não para o consumidor, isso é um levantamento diagnóstico que vai ser feito num primeiro momento dentro da prefeitura, porém, eu entendo que o que a gente tem que fazer é resolver o problema, a solução é levar a água. Bom dia, candidata. Bom dia. Eu gostaria de saber... Pré-candidata. A senhora citou em uma dessas falas com relação ao DAI que não haverá prejuízo a servidores. Mas a gente sabe que há muitos servidores comissionados ali dentro do DAI e, inclusive, em eleições passadas a gente veio falando também de servidores, inclusive fantasmas. A senhora falou que ainda não tem relação de dados, tudo, mas a senhora já providenciou alguma, vamos dizer assim, um caixa preta ali, pretende fazer esse caixa preta com relação ao DAI a esses servidores? Não, em relação ao DAI, o que a gente tem que abrir as portas do DAI mais é contratos também. Os contratos, as licitações, as operações, quem está furando o poço, quem tem caminhão-pipa que não está rodando, como que está acontecendo. Então, o DAI eu falo da caixa preta do DAI a nível de caixa preta, de contratos, certo? Contratos e serviços prestados ao DAI, que aí faz o serviço prestado ao DAI, mas aí eu estou vendo que a população não está sendo atendida. Então, eu quero isso daí que a gente tem que entender melhor e é só quando está lá, né? Outra coisa, quanto a servidores, eu não só do DAI, mas de toda a prefeitura, quem é técnico, quem está fazendo o trabalho corretamente, tem a capacidade de estar ali, não tem prejuízo nenhum. Agora, quem não está ali, aí fantasma, que nem você está me passando aqui agora a situação de fantasma, aí eu também não vou poder fechar os olhos, né? Aí a gente tem que ver. Mas quem está ali, que é técnico, tem capacidade, mesmo que está ali por DGA, por nomeação, por contratação, mas conhece o município, conhece o seu serviço, conhece o seu trabalho e está respondendo à altura,
não tem por que ter prejuízo. Flávia, a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho, obrigatório para a rede, mas já a gente está de volta. 8h35 de volta aqui nessa manhã de segunda-feira, dia 8 de julho. Seguimos aqui abrindo a nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Várzea Grande. Ao longo dessa semana a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais, né, sobre as propostas de cada um deles para a cidade industrial. Tem gente até falando que já perdeu esse título há algum tempo. Só dar uma passada aqui, Flávia, pelo YouTube. Para você que está chegando agora, a gente está conversando com a advogada Flávia Moretti, que é pré-candidata pelo PL. O Bruno Pereira está nos acompanhando, desejando uma ótima semana. Ele que é de Petrolina, mas todo dia passa aqui para acompanhar o Jornal da CBN. Eduardo Carlos da Costa Silva está dizendo que Várzea Grande merece uma gestão competente, está parabenizando também pela sua caminhada até aqui, assim como a Tatiana Queiroz. Edna Mara Pereira também passou por aqui, Fábio Vigilante também está mandando um abraço e dizendo que a população de Várzea Grande está ligada também aqui e quer uma mulher como representante. Ícaro Antonini também deixou o abraço para a senhora aqui nos nossos comentários. Cida Figueiredo, Lucineide Brito, todo mundo acompanhando aqui a nossa entrevista. E tem um comentário da Iná de Maria, que era até algo que a gente queria abordar com a senhora nesse momento. Ela diz o seguinte: Várzea Grande precisa deixar de ser um curral eleitoral de algumas famílias e assumir de fato a posição de segunda maior cidade de Mato Grosso, com planejamento de desenvolvimento urbano e econômico. E esse comentário da Ina, ou Iná, me perdão se eu tiver pronunciado errado, vem justamente aqui na linha de um questionamento que a gente tinha, né, para fazer com a senhora em relação ao desenvolvimento econômico do município. O que é que a senhora entende que é preciso ser feito de forma imediata, tão logo ali assumir a prefeitura, caso seja eleita em outubro, Flávia? Nós temos que levantar a vocação de Várzea Grande, na economia da Várzea Grande, porque ela tem perdido a economia economicamente dentro do estado de Mato Grosso. A cada ano vem caindo. Hoje deve estar a 6ª economia do estado, sendo que o 2º maior município mais populoso do estado de Mato Grosso, ao lado da capital. Não era para ser essa a realidade de Várzea Grande. Mas a falta do saneamento básico, a água tratada, o esgotamento, a falta do esgotamento sanitário, é um dos motivos da gente também estar em decadência. Porque você não tem como trazer investidor, empresários, com uma dificuldade de captar água, de tratar água e ainda de tratar também o esgoto. Então, para fazer de imediato, tem que fazer junto a mudança da gestão administrativa do DAI e, posteriormente, sem dúvida nenhuma, fazer o plano de desenvolvimento econômico para a atração da empresa. Incentivos fiscais, empreendimento, porque o que acontece hoje em Várzea Grande, eu vou dar uma notícia que ninguém comenta, ninguém falou em Várzea Grande, nem o prefeito Calil fala, é que ele dá incentivo fiscal para empresas que estão devendo para o município e faz redução fiscal dentro da legislação. Ele criou uma lei, passou uma lei 5.177 de 2023 que reduziu o imposto da União Transporte de 2% para 1%. E aí, quando vem empresas de fora querendo algum incentivo, querendo alguma coisa, não tem. Então, nós temos as isenções fiscais para empresas que estão alinhadas com o prefeito. Mas para vir novas empresas, gerando novos empregos, novos trabalhadores, nós não temos no município. Então, nós precisamos de um plano de desenvolvimento econômico para trazer novas empresas. Uhum. E também potencializar as nossas cobranças dos nossos devedores, grandes devedores. Nós temos grandes empresas em Várzea Grande que são devedores e para gerando economia e que não pagam impostos. Não pagam os impostos devidos dentro do município. Tem que fazer uma espécie de uma caçada, usando o bom sentido da expressão, mas cobrar aquilo cobra o IPTU lá da cidadã, entra com a certidão de processo do IPTU, mas as grandes empresas não cobram. Uhum. Aí fica lá, e ainda reduz. O imposto que era para ser cobrado ainda reduz de 2% para 1%. E tem lá o mercadinho, o restaurante, que paga 5%, 6%. E olha que nós estamos aí perto de uma reforma tributária a nível nacional que vai onerar mais ainda a tributação de todos. E aí, enquanto Várzea Grande vai reduzindo para algumas pessoas do serviço. Será que esse 1% que a União Transporte vai recolher para o município é suficiente para recapear a cidade? Porque ela usa o transporte, ela usa o asfalto? Não será possível.
Não será possível. Então, assim, realmente a reforma administrativa fiscal no município, com um plano de desenvolvimento econômico, com a questão do investimento e administração do DAI, essa reforma de gestão pública do DAI, a gente vai conseguir trazer mais empresas e desenvolver. Porque se você consegue fazer uma redução, uma isenção de imposto para uma empresa já devedora, por que não para vir algum incentivo para vir uma empresa e trazer mais geração de emprego e renda para o município? Perfeito. Thaisa, fica à vontade. Pré-candidata, tem ouvinte participando com a gente e a gente entraria nessa pauta também, mas eu vou perguntar aqui, o Júnior do Cristo Rei. Bom dia, pré-candidata. Eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora vai enfrentar o monopólio do União Transporte no transporte coletivo da cidade. A família Campos, Botelho, enfim. Qual é a opinião da senhora sobre o transporte público em Várzea Grande? Agora, não só enfrentar, né? Porque eu acabei de descobrir essa lei de 2023, que teve essa redução, uma isenção de imposto, uma redução de imposto para eles. Não só a União Transporte, mas até todo a linha que vai cobrir o consórcio do BRT, né? Do Consórcio Metropolitano de Transporte, que vai fazer o consórcio, a atividade do BRT. Por quê? Porque quem vai fazer aquela atividade vai recolher o faturamento aonde? Em Cuiabá ou Várzea Grande? Pelo que eu estou vendo, é só Cuiabá. Várzea Grande vai perder a arrecadação. Então, nós vamos ter que sim. Inclusive, o prefeito deveria pontuar isso com o governador, já que vai abrir a licitação do BRT, aonde que vai estar o recolhimento do faturamento das linhas que vão andar em Várzea Grande. Porque Várzea Grande só vai ter prejuízo, então. Quem que vai recapear a FEB a hora que estourar? Se não tem o recolhimento do imposto em Várzea Grande, só em Cuiabá? Alguém levantou isso? Alguém falou isso? Então eu vou ter que encarar sim. Não vai ter dúvida que nós vamos ter que encarar. E o transporte público de Várzea Grande não se resume ao BRT, porque o BRT vai resolver o problema do governo do estado e com as empresas que vão ser concessionárias. Mas não resume o problema do transporte público de Várzea Grande. Porque a frota de ônibus velha, quebrada, pequena. Nós precisaríamos de ter, no mínimo, 200 ônibus, nós não temos 90 ônibus andando em circulação. Ah, tem 120. 120 está lá. Mas quantos estão parados na oficina? Circulação. E qual é a qualidade dos ônibus? Qual é o tempo de vida desses ônibus? A frota é muito antiga? Muito senhora? antiga. Muito antiga. Eu ouço dos moradores muito antiga. E aí, fora que não tem interligações no bairro. Por exemplo, eu proponho as interligações dentro de bairros. Então, uma mãe para ir numa UPA, ou ir num posto no PSF, ou ir num CRAS, ou ir, até levar o filho na creche, ela tem que passar por 5 bairros, ir para o centro para depois voltar. Então, assim, as linhas têm que ser todas redimensionadas do fluxo, mas aí teria que ter o aumento da frota. Isso eu vou bater de frente e eu pretendo pontuar isso com a empresa de transporte. 8h43, seguimos por aqui. Pedro Panoc, fica à vontade, você que está chegando agora, a gente está conversando nesta segunda-feira com a pré-candidata à Prefeitura de Várzea Grande, a advogada Flávia Moretti, ela que é pré-candidata pelo PL, Partido Liberal. Pré-candidata, no âmbito da saúde, a gente também tem acompanhado aqui, por parte dos munícipes de Várzea Grande, uma reclamação, sobretudo em relação à falta de atendimento, né? A minha pergunta vem justamente nesse sentido. A senhora pensa em fazer um concurso público para esta área? Como é que é a sua análise frente à problemática também na área de saúde em Várzea Grande? Olha, concurso público eu pretendo abrir sim, não somente na área da saúde, tá? Porque nós precisamos, se hoje a Várzea Grande tem a necessidade de contratação de funcionário por DGA ou até por contratação temporária de empresa terceirizada, é porque tem que ampliar o grau de os efetivos, e não tem. Então, nós precisamos urgente startar um concurso público, sim. Isso é geral, não só para a área da saúde. Quanto à área da saúde, Pedro, eu vou falar uma coisa para você. Na gestão do Tião, tinha 37, se eu não me engano, unidades de saúde, baixou para 24, pelo que eu vi no site da prefeitura. E Várzea Grande é uma cidade que caberia já ter um hospital municipal. E nós não temos, nós só temos prontos atendimento, pronto-socorro e UPA de pronto atendimento.
Os PSF, as unidades de saúde, que eram antigas policlínicas, PSF, que agora é Unidade de Estratégia Familiar, não têm as especialidades necessárias para poder fazer o atendimento preventivo das pessoas. Então, nós caímos sempre tudo na emergência. Então, não tem jeito. A saúde, nós precisamos trazer a saúde pública para Várzea Grande efetiva. Porque uma cidade de 300 mil habitantes e não ter um hospital municipal, vem tudo para Cuiabá. Se você quer um ultrassom, você vem para Cuiabá. Se você quer um cateterismo, você vem para Cuiabá. Ou você pega e paga nas clínicas populares um exame para poder continuar o tratamento. Mas tudo em Cuiabá. Então, não existe um neurologista na Várzea Grande para atender, um psiquiatra para atender as mães atípicas com as crianças que precisam de remédio contínuo. Não tem. Cardiologista fica esperando vaga na HGU, nos hospitais de Cuiabá, no HMC, para fazer procedimento cirúrgico cardíaco. Não é possível. Não é possível. Então, hoje a gente vai ter que a saúde precisa buscar uma autonomia em Várzea Grande do tratamento de saúde, sem precisar de atravessar a ponte. É fato. Linha, Flávia, a gente está falando aí, né, por várias situações, como o Panoc falou, né, concursos, né, para contratação de mais profissionais, construção também de unidades de saúde, e a gente sabe que é preciso uma parceria também com o governo federal, né? Acha que sendo eleita a senhora pode encontrar alguma dificuldade nessa articulação com o governo federal, em razão aí, né, das questões partidárias? O presidente Lula, né, filiado ao PT, a senhora é do partido, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou acha que nesse momento, né, passada a eleição, a vida segue e não vai haver, né, nenhum problema de diálogo, até aproveitando que o PL tem uma bancada muito forte, né, aqui em Mato Grosso nós temos muitos representantes. Como é que a senhora pensa esse trato aí? Acha que vai ser fácil essa articulação para conseguir esses recursos para o município? Eu estou descobrindo que nada é fácil na política. Nada é fácil na política, mas tudo é possível. A conversa, a necessidade do cidadão, direto do cidadão, é que tem que ser pensado, né? Então, acho que tudo que a gente está buscando, que é realmente para a melhoria do cidadão varzea-grandense, para atendimento de uma saúde que não pode ficar a gente morrendo na UPA porque está tendo infarto e cai ali duro e pronto e morre, porque não teve atendimento. Nós tivemos vários casos recentes no Várzea Grande assim. Então, assim, não dá para se ficar dessa maneira. Então, a gente tem que tratar, seja difícil o diálogo ou não, mas a possibilidade existe. Para mim, nada é impossível. Perfeito. Falar um pouquinho da questão política agora, Pedro Panoc, nessa reta final. Ainda temos ali mais alguns minutinhos. Vamos. Fica à vontade, Pedro. Exato, pré-candidata. Com relação a justamente essa construção de chapa, vocês definiram o nome do ex-prefeito Tião Zaelli, né? Que é também do PL. Qual que foi a motivação dessa chapa pura? Bom, primeiro eu e o Tião, a gente tem um trabalho de parceria muito grande juntos, até desde a formação do PL. E por uma situação de oportunidade, nós vamos estar os dois juntos pelo PL, sim. Uma decisão nossa, minha e dele, minha, eu falo assim, recíproca, dele estar caminhando junto comigo, pela experiência que ele tem como empresário, experiência que ele tem como político, conhecedor também da política, e ele tem tudo a contribuir na nossa gestão. E Flávia, só aproveitando também esse assunto, né? É uma chapa pura, né? Às vezes a gente imagina que vai ter dificuldade para juntar outros aliados, né? Muita gente fala assim, fecharam ali só o PL, né? O cabeça de chapa, o vice, então não quer o apoio de ninguém. Enfim, queria que a senhora falasse se acha que vai ter dificuldade para essa construção e também se fica algum desgaste. A gente sabe que o Tião, ele assumiu o município num período de muita instabilidade política, né? Sim. E naquele momento teve uma avaliação até certo ponto negativa por parte de parcela da população. Então, eu queria que a senhora comentasse esses dois pontos, né? Se a chapa pura acaba afastando aliados e também se teme que o Tião venha com um desgaste ali para a chapa da senhora. Não tem desgaste nenhum, Tião. O Tião ficou no município 1 ano e 2 meses e fez muito legado, que eu até participei como secretário de Desenvolvimento Urbano junto com ele. Muitos legados. Abriu concurso público que fazia décadas que não abria, melhorou o salário dos servidores, plano de carreira dos servidores. Então, assim, ele deixou um legado muito grande para o município, que hoje ainda se colhe esses frutos desses legados. Então, efetivamente, não tem prejuízo. Quanto à situação do arco de aliança, nós estamos com Democracia Cristã, o Podemos e o PRTB. Nós estamos num arco de aliança com
em uma média aí de 94, 96 candidatos, pré-candidatos a vereadores, né? Pré-candidatos a vereadores, entre 4 partidos, PL, DC, PRTB e Podemos. Então, nós temos um arco de aliança muito bom, porque, assim, a gente tá no formiguinha, mas estamos fechando esse arco de aliança e tem esses apoios e a população está aderindo cada vez mais ao nosso projeto. Perfeito. 8h50, temos ali mais uns 10 minutinhos do nosso bate-papo, Pedro, antes de seguir aqui para o repórter CBN. Fica à vontade aí para trazer mais alguns questionamentos, agradecendo também muita gente que está participando conosco pelo YouTube e também pelo WhatsApp. Tem gente comentando também aí sobre as questões, né, do transporte público. Breno, a Lucineide Brito, também parabenizando aí a entrevista. Gesaías Bastos, fica à vontade, Pedro, para seguir aqui o nosso bate-papo. Obrigado, Camila. Pré-candidato, a senhora até citou aqui, de certa forma fez críticas ali, e tem feito críticas reiteradas, né, à família Campos. A gente não pode desconhecer a força política dos Campos em Várzea Grande. Jaime é senador, Júlio, deputado estadual, Lucimar foi prefeita, saiu com uma avaliação inclusive positiva. O atual prefeito tem o apoio desse grupo. Qual que é a estratégia para enfrentar, digamos, esses nomes? A estratégia é se colocar para a população como uma forma nova de fazer política. Chega da velha política. A estratégia é mostrar que é possível Várzea Grande ter uma gestão pública para o povo, para realmente beneficiar a conduta do povo. A estratégia é mostrar que nós precisamos fazer mudanças na política, que a eleição e a democracia é justamente para isso, o momento eleitoral é justamente para isso, para a gente virar a história, mudar a história e resgatar a nossa história de Várzea Grande. Já chega dessa velha política. Já chega de ficar deixando que Várzea Grande fica com o curral eleitoral deles para eles se manterem na política. E nós não crescemos, não desenvolvemos, estamos só caindo, estagnada a economia, socialmente, a população mais empobrecida que tem, não dá mais. Então a estratégia é isso, é conscientizar o povo varzeagrandense que está na hora de acordar. Está na hora de pensar que nós podemos fazer muito mais. Nós que estamos ali, morando em Várzea Grande, trabalhando em Várzea Grande, respirando Várzea Grande, às vezes trabalhando em Cuiabá, mas dormindo em Várzea Grande e sem água, nós precisamos acordar, despertar. A minha estratégia é isso, é despertar. Causa algum tipo de temor, Flávia? É a tua primeira disputa eleitoral, né? A gente sabe a força desse grupo, né? Não à toa, o Pedro falou aí, né? Eles têm muitos anos, né, de trajetória, enfim. Tem ali as pessoas, né, que não gostam da família, enfim, do pessoal que está no poder, mas tem aqueles que, né, que veneram, que gostam, que são eleitores cativos. Como é que está sendo esse processo, né, todo? Causa algum tipo de medo, né, de temor em relação à senhora? Ou tá sendo... entre aspas, tranquilo esse processo todo? Não, temor eu não tenho. Deu frio na barriga? Deu um frio na barriga lá atrás. Mas temor eu não tenho. É uma opção da sociedade. Eu vou fazer a minha parte. Eu saí da minha zona de conforto, de mãe, de advogada, de esposa, da minha casa, e estou me colocando para a sociedade varzeagrandense. Então eu não tenho temor nenhum. Eu só quero ter a oportunidade de fazer algo diferente para o meu município. Então, a sociedade vai ter a opção de escolher. Agora, o fato é que nós temos que nos conduzir, né, efetivamente pensar que Várzea Grande está abandonada. A gestão pública, ela se mantém para se maquiar a cidade, para se manter eles no poder, e não para fazer para o cidadão. Ele não faz nada para mudar a realidade de uma mãe que tem que enfrentar 2 horas para ir para uma UPA. Não faz nada para mudar a realidade de um trabalhador que tem que enfrentar 2 horas para ir para Cuiabá trabalhar e voltar mais 2 horas. Então, ele trabalha 8, 10 horas e mais 4 dentro do transporte público. Ou que pega a motinha e ainda pode correr o risco de um acidente. Quantos acidentes a gente vê em Várzea Grande, né? No trajeto do trabalhador. Então, assim, efetivamente, o que nós estamos fazendo para melhorar? Então, é a hora das eleições, é a hora do povo acordar, despertar. Eu não tenho medo, deixar bem claro, não tenho temor nenhum. Estou me colocando com a maior boa vontade, boa fé, que eu acredito que nós podemos fazer diferente em Várzea Grande.
Perfeito. Sabemos que é, Pedro, uma candidatura de oposição, né? Mas imagino que a senhora tem ali alguns pontos que acha que tivemos avanço nesses últimos 4 anos, sendo eleita, que a senhora pretende manter alguma política que é tratada ali pela gestão do Calil. Tem algum ponto positivo na visão da senhora aí nessa gestão? Não. Nenhum? Por que, Flávia, esse descontentamento tão grande? Nenhum. O único ponto positivo quem levou foi o governador, Perfeito. que foi a ETAS. Porém, o prefeito esqueceu de fazer o dever de casa, que eram as redes de distribuição de água para levar. Enquanto você projeta uma ETA, capta água, você esqueceu de como que você vai levar água, que ele poderia ter feito, já que a ETA estava ali projetada e planejada. Então, o dever de casa não foi feito. O governador que resolveu o problema do BRT, mas nós estamos aqui com o impacto aqui, que o prefeito diminuiu o imposto da empresa de transporte e agora nós vamos ter uma redução de arrecadação. E olha, a empresa de transporte gera recapeamento, gera danos, e a gente estruturais no município, quem vai arcar com essa conta? Aonde que está a benfeitoria do Calil? Que UPA ele inaugurou? Nenhuma. Ele inaugurou unidades estratégicas familiar de saúde, pequenininhas que não têm especialidades médicas lá dentro. Na saúde, nenhum ponto. As UPAs estão lotadas, os pronto-atendimento lotado, pronto-socorro está um horror. A mortalidade infantil é alta em Várzea Grande. Então, eu não tenho nenhum ponto positivo. Não tenho. E é por isso que eu estou aqui me colocando como pré-candidata de Várzea Grande à prefeitura. Porque eu quero fazer essa mudança dessa história. Já chega. Aí falar que ficou 4 anos, não. O Calil está 14 anos no governo. Porque ele está desde quando ele ganhou para vereador na gestão do Wallace. Uhum. Então, ele não está lá de hoje. Já poderia ter feito mais. Foi secretário de governo da Lucimar. Então, as histórias deles não podem mais se confundir com a história de Várzea Grande. É como eu disse no meu vídeo lá no YouTube. Chega, não dá para se confundir. Dá para a gente escrever numa nova história. Olha Sinop, olha Sorriso, olha Lucas, Mutum, pertinho aqui. São cidades pujantes, crescentes. E Várzea Grande parou. Aí vem falar que vai entregar água de novo, vai entregar asfalto. Estão asfaltando rua, mas esqueceram de fazer a rede de transmissão de água. Estão asfaltando rua com cano estourado. Faz 10 dias que asfaltaram o cano, aí tá lá o cano bufando água para fora. Que serviço mal feito é esse? Não tem uma conversa? Dá, arruma o cano, depois eu passo asfalto? É jogar dinheiro público fora. É jogar dinheiro público do cidadão fora. No ralo. Então, eu não posso falar que o Calil tem algum ponto positivo de crescimento. Não tem. Efetivo para a população, não. Tem um minutinho ali, Flávia, caminhando para a reta final já, para que você possa aí trazer as suas considerações finais. Também a gente agradece imensamente, né? Agradecer a todo mundo que está aqui também na tua companhia. Um minutinho aí antes da gente finalizar. Obrigada. E mais para frente, né, oficializando ali aí sim as candidaturas de fato, já fica aí o convite para que você retorne aqui, para que a gente possa conversar um pouco mais com a nossa audiência, responder também mais comentários dos nossos ouvintes. Obrigada pela participação, Flávia. Obrigada a vocês todos aqui novamente pela CBN estar aqui me recebendo, toda essa equipe maravilhosa. Realmente, estar aqui como pré-candidata à Prefeitura de Várzea Grande é um desafio. Fazer com que um município saia dessa história de gestões públicas de velha política é uma forma difícil de fazer virada, é difícil eu estar me apresentando para o município inteiro, muitas pessoas não me conhecem, mas esse canal de comunicação é muito democrático, a rádio, né? E aí faz com que chegue isso. Então, eu só quero terminar minha apresentação, eu tenho essa vontade de fazer essa história de virada em Várzea Grande, de fazer gestão pública em Várzea Grande para o povo, e não gastar 25 milhões em radar, em vez de investir na saúde pública. Então, nós temos que ter esses diferenciais em Várzea Grande. Já chega de fazer política para se manterem na política. Vamos fazer uma política para o povo. É possível, como eu falei aqui, busca um hospital municipal, tem verbas federais. Poderiam ter feito isso até hoje. Poderiam ter atendido, ter um centro de especialidades médicas mais
efetivo, mais conteúdo, mas não, promete e não fazem. Então, agora é a hora de eu me apresentar, me colocar para realmente ter uma mudança de gestão pública na Várzea Grande. Muito bem, 9h em ponto. Obrigada, Flávia, pela presença mais uma vez. A gente segue essa rodada de entrevistas. Amanhã você acompanha também a partir das 8 da manhã. Agora está na hora da nossa pausa para o Repórter CBN. Já voltamos.